Olá pessoal, tudo bem? Muito bom falar com vocês. Meu nome é David Braga, trabalho atualmente na IBM como arquiteto de soluções especialista Big Data. Tenho um pouco mais de 8 anos de projetos Big Data, permeando por outros projetos como Data Science e transformação digital. Tive o privilégio de trabalhar com diversos cases, diversos projetos bastante inovadores e por meio disso gostaria de compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com todos vocês. Tá bom? Acompanhem nós, Maestria Dados. Bora para a aula? Aqui, pessoal, vamos para a nossa etapa final, né, dessa instalação, onde a gente vai entrar na interface gráfica do Ambari Server, né? Então aqui a gente está dentro do Ambari, ele te dá usuário e senha. Então por default você sempre começa com usuário, admin e senha admin, né? Então vamos aplicar aqui admin. Né? Chegamos então na tela onde eu tenho as configurações base iniciais. Eu tenho grupos de usuário, que é para mim fazer integração. Provavelmente, possivelmente também eu posso aplicar um AD, né, um LDAP, alguma coisa do tipo. No nosso caso, a gente só vai fazer a criação do cluster. A gente não tem nenhum cluster criado ou apontado. O Ambari ele funciona como um gerenciador de clusters, tá? Então eu poderia ter mais de um cluster dentro desse serviço, tá? Então aqui, ó, nosso nome de cluster vai ser trilha Hadoop, que a gente está seguindo nossos estudos. Vocês vão ver que o pacote sempre traz 2 a 3 versões, a versão atual, mais algumas versões abaixo, tá? No nosso caso a gente vai usar a versão atual mesmo, tá? Então ele mostra aqui, ó, as versões de cada um dos serviços que estão empacotados, tá? É legal para vocês terem um controle, entender, às vezes quer pesquisar uma documentação, quer pesquisar uma função específica e não está encontrando ela, talvez o pacote ainda não suporte essa função, né? Então tem muito disso aí que é importante pensar. Existem 2 modelos que chamam repositório público e repositório local. O público, pessoal, é quando a gente baixa todas as bibliotecas, todas as libs do apontamento desse repositório. Então tá tudo sendo baixado das coisas oficiais da web aí, da Cloudera. O local é muito voltado a uma organização. Quando a gente começa uma instalação desse porte a nível produtivo, a gente baixa todos esses componentes para dentro de um diretório, dentro da rede, né? E facilita para que, caso caia interconexão, perca conectividade, tenha alguma limitação a nível de internet, até por conta de segurança, a gente utiliza esse repositório local, tá? No nosso caso, a gente vai manter o público mesmo e vamos selecionar o Red Hat 7, que é nosso equivalente a CentOS aí, tá bom? Então, tiramos todos e mantivemos somente o Red Hat 7, tá? Próximo passo é colocar os hosts que irão fazer parte desse cluster, tá? Então temos que pegar os FQDNs de todas as máquinas. A gente pode apontar o IP, a gente pode também utilizar só o hostname, mas por usar as melhores práticas, vamos então apontar todo o FQDN, tá? Então a gente pode colocar por vírgula, tá? Eu costumo fazer assim, colocando um abaixo do outro para essa instalação. Então eu vou mudar só o meu nome de máquina, né? Que o domínio é o mesmo. Maravilha. Esse ponto aqui, pessoal, é bastante importante que vocês entenderem, tá? Host Registration Information. Então o que acontece? Eu tenho 2 maneiras de fazer a autenticação dentro das máquinas. Eu consegui acessar as máquinas por meio do Ambari, né? Então o Ambari agora está administrando para a gente essas máquinas por meio de uma chave RSA, por meio de usuário e senha, né? Ou por meio de utilizar o Ambari Agent. Então no nosso caso, para facilitar, vamos utilizar o Ambari Agent. O que ele me fala? Ele me dá um alerta dizendo, olha, seu Ambari Agent já está pré-configurado, que foi aquela etapa que a gente fez um pouquinho antes de instalar, né, o Ambari Agent nas workers e também na master e ajustar aquela configuração de HTTPS para que eles consigam se conversar. Então a gente consegue seguir. Ele ainda pede mais uma confirmação se está tudo ok, tá? E eu digo que sim.
Maravilha, ele conseguiu encontrar nossas máquinas, conseguiu acessá-las, então ele faz um ping dentro da máquina, né? Consegue ver se tá tendo acesso, se ele consegue executar os comandos dentro das máquinas, né? Obviamente ele vai fazendo isso como host, né? Como root, né? Porque é o usuário que a gente está utilizando no Ambari, que a gente disparou no Ambari Agent, o Ambari Server, tá? Então tá tudo sendo orquestrado pelo usuário root nesse momento. Normalmente ele sempre traz alguns alertas, alguns warnings, tá? Porque ele sempre vê alguma falta na configuração de um IP, alguma coisa do tipo, tá? Então o que a gente tem? A gente tem essa lista de serviços para instalar. Ele sempre traz como default tudo, né? A gente não vai pegar tudo, vamos pegar inicialmente só o que nos interessa. Então vamos para o Hive, HBase, Scoop. Zookeeper é prioritário, é premissa, né? Ambari Agent e Ambari Infra também é premissa para essa instalação. Ou com o Spark 1 somente, tá? E esse slider também é premissa. Então, temos aqui alguns serviços já selecionados. Próxima etapa. Ele já pré-seleciona também o ping e um outro componente que são necessários para que esses serviços funcionem. Essa parte é uma parte que a gente vai fazer a distribuição dos serviços. Então, quando a gente começa uma topologia, essa validação começa lá atrás, entendendo, a gente já mais ou menos pré-define quais serão os serviços que vão ser distribuídos nessas máquinas. No nosso caso, como a gente falou antes, a gente vai ter a maioria dos serviços gerenciáveis dentro da master. Então, eu vou mudar todas essas coisas que obviamente que o que é slave tem que ficar na worker, né? Mas as coisas do Hive eu vou manter tudo na master, tá? Então Hive Server eu vou colocar na master. Esse também já tá. O Zookeeper ele tem que estar nas 3 máquinas, então vocês vão ver que ele está replicado nas 3 máquinas, tá? Para que ele consiga fazer a supervisão desses componentes para a gente. Temos mais aqui Hive Metastore, vou colocar lá também na master. Eu quero centralizar todos os recursos de Hive, HBase e tudo, os gerenciadores dentro da master para que a gente consiga gerir tudo numa máquina única, tá? Na mesma máquina. Então dei um play. Aqui é onde eu configuro os meus clients, onde eu vou instalar os meus clients. Então no meu caso eu vou instalar clientes somente na master, porque eu vou trabalhar somente com ela. Então ele vai instalar o client do HBase, o client do Hive e também o meu Datanode, né? Ele vai supervisionar o meu Datanode aqui. Vou colocar Region 7 nas máquinas workers. Agora, pessoal, eu tenho toda uma configuração para ser executada, né? Onde eu vou precisar aplicar a integração da base do Hive, né? Então, como eu falei para vocês, o meu Hive vai estar olhando para um MySQL externo, né? Então a gente vem aqui em avançado, ele está reclamando de uma configuração, então ele fala, você vai usar uma base nova, vai criar uma base nova, podemos criar essa base nova, mas a gente precisa trazer a senha da base, né? E essa base a gente ainda não criou, né? Então vamos voltar lá na etapa da master. Vou dar um clear aqui para ficar mais simples, né? Então a gente vai entrar com MySQL. Beleza? Então entrei aqui e vou executar a criação de um database chamado Hive, tá? Vou entrar nessa base que eu criei nesse momento. Vou precisar criar um Hive localhost, tá? Eu vou colocar uma senha padrão que eu uso aqui. Vou dar privilégios para esse cara.
Vou criar agora um usuário para todos, o Hive para todos os domínios que eu tenho, e vou dar privilégio para todos esses domínios. Tá? Esse manual eu seto também na documentação que ele é uma recomendação da própria Cloudera para se aplicar, tá? O que eu estou fazendo aqui é a própria Cloudera, a gente aplica. Novamente, eu vou precisar do host do FQDN, tá? Então eu vou copiar aqui para montar o meu comando, né? Então agora eu vou também adicionar o meu FQDN, né? Opa, não é neste. Dentro do MySQL, vou também apontar para esse cara. Dar o grant, né? Que a gente precisa dar todos os privilégios. E agora para fechar, eu vou dar um flush, né? Para comitar esses caras. Então dou um exit aqui, maravilha. Fechei o que eu precisava fazer. E utilizando a senha, né, que foi criado todo esse usuário e senha, vou entrar lá no Hive e vou aplicar a mesma senha. Só que agora eu vou falar que essa base já existe, porque eu já estou apontando para ela, tá? Ele vai me dizer, olha, você já tem que rodar o comando Ambari Server Setup. Esse comando eu já rodei, tá dentro também do shellzinho que a gente criou, tá? Vamos fazer um teste para ver se eu consigo olhar para essa máquina, se eu consigo achar a máquina e conectar nessa base. Deu um OK, então a gente consegue seguir. Dentro do Ambari Metrics e do Smart Sense é somente uma senha para o usuário administrativo, porque são dois serviços que teoricamente estarão a nível de manutenção, né, de ambiente. Então a gente precisa ter uma chave um pouco mais bem feita aqui, né, porque esses usuários são usuários que podem fazer muito estrago no ambiente aqui, caso forem mal utilizados, tá? E Smart Sense é a tua licença dentro da Cloudera. Então, eu comprando o suporte da Cloudera, eu pago uma subscription para utilizar o suporte da Cloudera quando eu tiver problemas. Tem todo o monitoramento, tem toda uma recomendação de TANI, né, de ferramentas quando você compra essa subscription. Tá? Então, a gente pode seguir, né? Fechamos esses componentes, esses pontos e bora para a instalação. Não vou salvar, tá? Nessa etapa de review, ele mostra um paper com todas as configurações, como que ficou definido o host, onde vai ficar. Isso aqui é bastante legal para a gente agregar numa documentação de instalação, tá? Dando um deploy, vai criar para a gente aqui. Então vamos esperar um pouquinho que isso demora um pouco, beleza? Já volto. Pessoal, terminamos aqui a instalação. Eu pulei uma parte que eu precisei remover dois diretórios que eu havia deixado, tá, na instalação. Vou demonstrar para vocês, para que não fiquem dúvidas. Vocês estão vendo que a minha versão de configuração para o HDFS é a versão 2, tá? Então, a minha versão 1 era isto. Na etapa de configuração, removam esse diretório boot FI Hadoop HDFS, porque ele é quando a gente seta um file system. No nosso caso a gente não fez nada disso, tá? Então eu estou atualizando para vocês. Temos então o nosso ambiente, né? Então o nosso ambiente Ambari está na versão 2.6, os serviços instalados são Hive, HBase, Scoop, né? Então dentro da nossa trilha já temos todos os serviços que são necessários. Vou deixar também serviços aqui como Kafka, alguns outros para a gente ver a manipulação dele, né? Posteriormente algumas aulas, tá? Então esse vai ser o nosso ambiente de estudos. Dentro do canal Maestria Dados, a minha meta é trazer bastante coisa realmente que englobe cases reais, tá? Funcionalidades reais.
Então sempre eu vou trazer um problema que pode acontecer, uma engenharia, como criar um pipeline, como que a gente consegue integrar tecnologias externas e internamente, né? Então a ideia é essa, tá? Então fechamos aqui a nossa instalação. Vou navegar para vocês para demonstrar um pouquinho. Então aqui são os serviços na aba esquerda, tá? No menu nós temos o nome do nosso cluster. Sempre que startamos alguma coisa, ele mostra nessa janelinha aqui o que está acontecendo. Para a gente descer um pouco mais o detalhe, a gente vai clicando e ele vai demonstrando para a gente quais são os serviços instalados, o que está acontecendo, tá? Temos sempre as configurações, então é nesse painel que a gente consegue clicar, adicionar novas configurações, customizar. Normalmente eu recomendo que quem conhece, quem já tem algum contato, né, com a plataforma, queira fazer algum ajuste a nível de Java, a nível de memória, faça, mas com bastante conhecimento, porque mudar alguma configuração que sempre normalmente dá problema, tá? Se você não tem um conhecimento profundo, então eu recomendo que mantenham as configurações default da instalação, né? Somente o que a gente mudou aí de início, tá bom? Então é isso, fecho essa instalação aí para vocês. Espero que eu tenha trazido um pouco de conhecimento, né, nesse quesito, reforçando, entender sobre tecnologias. É muito importante quando a gente quer ser um engenheiro de alto nível, a gente quer recomendar novas soluções. Hoje o engenheiro de dados, ele navega tanto em soluções como um arquiteto. Então esse trabalho está bastante em conjunto entre essas duas personas aí, tá? Então recomendo que embasem bastante o entendimento de vocês a nível de soluções, que fazem vocês entender todo o projeto, fazem vocês entender onde conseguem melhorar, onde dá para otimizar, até mesmo retificar pontos que tem alguma falha aí dentro de pipelines de engenharia, né? Então, por meio da arquitetura, por meio da solução, vocês podem direcionar com certeza a melhor aplicabilidade, a melhor linguagem, a melhor integração possível para essa solução, tá? É isso. Agradeço muito aqui a todos vocês. Curtiram? Espero que tenham gostado. Querem acompanhar mais conteúdo sobre engenharia de dados, sobre arquitetura e diversas outras aplicabilidades desse mundão de TI que a gente conhece? Então, por favor, nos sigam, nos acompanhem em nossos canais. Temos aqui o canal do Maestria Dados dentro do Instagram, Facebook, YouTube e também logo traremos nosso site com diversos artigos e diversos componentes que poderão ajudá-los bastante. Muito obrigado, agradeço.